Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Olá, nós vamos começar, agora uma nova sequência de estudos. Durante um bom tempo, nós vamos estar estudando o livro de Provérbios. E é interessante como a nossa revista, ela está assim, um guia para viver bem. Porque na realidade, Provérbios tem essa proposta. É como se fosse um manual, um guia para as mais diversas situações da nossa vida. Para o dia a dia, para o cotidiano, para tudo que você pensar. Em Provérbios, você acha algo que vai te guiar, confortar seu coração, que vai nortear o seu caminho. Bem, e Provérbios, que é esse livro super interessante que a gente vai estudar agora, e eu te desafio a ler Provérbios, durante o mês de novembro, um capítulo por dia. No final do mês, você vai ter lido todo esse livro. E o centro, a ideia central de Provérbios está em Provérbios 1:7. E lá diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então aqui está a ideia central desse livro. E durante a nossa caminhada, a gente vai estar sempre voltando nesse versículo que vai estar sempre apontando, vai ser como uma seta na nossa caminhada, tá? São aquelas plaquinhas que vão indicando o nosso caminho. E na Bíblia, nós temos o que chama literatura de sabedoria. O que é isso? Que livros são esses? Nós temos Provérbios. Provérbios, é esse livro que tem como tema viver em sabedoria. Nós temos o livro de Jó, que relata todo esse sofrimento humano. E nós temos Eclesiastes, que é a vaidade da vida. Então, esses três livros é o que a gente pode chamar de literatura de sabedoria. Bem, e os autores desse livro? E os autores de Provérbios? Na realidade, são vários autores, Mas a gente vai ver que Salomão é aquela pessoa que, na realidade, ele direciona todo esse livro. Mas há outros homens, sim, Há outros homens, há outras pessoas envolvidas nesse livro. E durante o nosso estudo a gente vai ver. Nós vamos ver então Salomão, os homens de Ezequias, que a gente vai ver também uma participação importante, Agur, e depois a gente vai lá no último capítulo, a gente vai falar desse rei Lemuel. Guardem esse nome, rei Lemuel. E lá no capítulo 31, nós vamos voltar a falar sobre esse personagem. Bem, Provérbios, Provérbios. Quando a gente tem vários ditados, vários provérbios populares, E durante a nossa vida, vez ou outra, a gente cita um desses provérbios, O que é um provérbio? Na realidade, é um ditado. É um ditado que aprova um argumento, E a gente vai ver que provérbios é uma experiência de vida. É uma experiência de vida que vai ser resumida o quê? Numa frase. É aquela coisa, uma frase diz tudo, tá? Uma frase, você tem todo um conteúdo, E normalmente são declarações bem curtas, são frases bem curtas e que normalmente trazem ideias, trazem imagens para a gente, E quando a gente observa Provérbios, uma coisa que a gente vai observar nesse livro é que não tem uma organização de assuntos, não. Em cada capítulo, você tem vários e vários assuntos. Eu escutei um pastor falando, da questão de provérbios, por que disso, E ele falou o seguinte: a vida da gente não é dinâmica. O dia a gente não passa por diversas situações, Você não tem diversos conflitos, diversas coisas acontecendo. Provérbios é assim também, Num capítulo, você tem várias e várias situações ocorrendo.
tá? Você tem vários e várias orientações para aquele seu dia, tá? Bem, e aí, então, né, a gente vai observar que o tema central desse livro é sabedoria. E uma coisa, a palavra sabedoria, ela aparece 125 vezes nesse livro. Olha que interessante, 125 vezes a gente vai encontrar essa palavra nesse livro, né? E o objetivo desse livro, né, é colocar em prática a sabedoria de Deus na nossa vida, né? É o Pai nos orientando, é o Pai ensinando o filho o que ele deve fazer, ensinando ao filho por onde ele deve passar. E sábio, uma pessoa sábia, é aquela pessoa que teme ao Senhor, né? É aquela pessoa que sabe que tem uma lei, é uma pessoa que sabe que existem leis regendo, né, a vida, leis regendo o universo. E principalmente, sábio é aquele capaz de enfrentar a vida com honestidade e coragem, de modo que os propósitos de Deus se cumpram em nossa vida. Então, isso é uma pessoa sábia, é uma pessoa que reconhece a soberania de Deus na vida dele. E uma coisa que a gente vai ver, né? Nós vamos indo agora nas nossas lições, você vai estar sempre com a sua Bíblia em Provérbios. E lá em Provérbios 16, versículos 1 a 3, diz o seguinte, vamos ler. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do Senhor são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Agora olha que interessante, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão que estabelecidos. Confiar no Pai, segurar sempre na mão do Pai. Bem, então a gente está falando desse livro, né, que a gente vai estudar. O conteúdo do livro é o seguinte, né, a gente já viu, é sabedoria e insensatez. A gente vai observar que a gente pode dividir esse livro em 3 partes, tá? Em capítulos. Os capítulos de 1 a 9 vai estar falando sobre sabedoria e insensatez, tá? Vai falando de coisas, ou você é sábio ou você não é sábio. Então a gente vai falar sabedoria e insensatez. Na segunda parte, nos capítulos 10 a 15, nós vamos estar falando sobre os contrastes entre a vida de sabedoria e insensatez. Ou seja, ele vai citar diversos exemplos, diversas citações mostrando ou é sábio ou não é, ou segue esse caminho ou não segue esse caminho, ou segue essa direção ou não segue essa direção. E lá nos capítulos 16 a 31, nós vamos ver diversos conselhos para as diversas situações da vida da gente. Então, Provérbios a gente pode dividir em 3 partes, né? Em três sessões. Aí, durante as nossas aulas, né, tanto na presencial como aqui, nós vamos ver que Provérbios tem diversos assuntos. Para qualquer situação da sua vida, você tem lá em Provérbio uma orientação, um caminho, um norte. Por exemplo, nós vamos estudar muito sobre o uso da língua. Meus companheiros, é interessante, né? Como a Provérbios vai citar diversas vezes essa parte do corpo da gente tão importante, né? Então, lá em Provérbios 18, 21, a gente vai ver vários exemplos. E um deles está aí, né? Você tanto edifica como pode julgar uma pessoa no buraco. Nós vamos estar falando sobre trabalho. E é interessante aqui como vai aparecer nesse livro situações que mostram a importância do trabalho na vida do homem. No livro fala das questões do casamento, a importância de ter uma pessoa, do casamento e como aquilo reflete na vida da pessoa. Nós vamos ver em Provérbios, durante os nossos estudos, a família, né? Família, projeto de Deus. E a gente vai estar estudando, a gente vai estar vendo a questão da família no livro, nesse livro.
nós vamos ver diversas situações nesse livro falando da questão da amizade, como é bom ter amigos, como é bom ter companheiros e como é importante ter amigos durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada. E uma coisa muito importante que Provérbios fala, dinheiro. A gente vai estudar muito sobre essa questão do dinheiro, a importância do dinheiro na nossa vida, né? E como isso, né, pode ter as consequências na nossa vida. Nós vamos estudar dinheiro em Provérbios. Nós vamos estudar a questão da honestidade, como isso tem que ser uma marca do cristão. E nós vamos estar estudando também a questão da integridade, como também essa tem que ser uma marca do cristão. Tá vendo quantos assuntos nós vamos estudar em Provérbios? É um desafio. É um desafio, inclusive, para a gente estar lendo um capítulo por dia, né? E é interessante que lá no Novo Testamento a gente vai observar Provérbios. Nós vamos, inclusive, né, ver que Jesus utilizava-se de provérbios nas suas falas, nas suas parábolas, né? Lá em Mateus 23, versículos 6 e 7, diz o seguinte: e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens. Aqui ele está falando daquelas pessoas que gostam de ser destacadas, né? Jesus estava alertando para essa questão, daquelas pessoas que têm que estar sempre sendo destacadas, sempre sendo honradas. E lá em Provérbios já tinha isso. Não te glories, Provérbios 25, versículos 6 e 7. Lá diz o seguinte: não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar de grandes, porque melhor é que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe que os teus olhos já viram. Olha só, aqui está falando da questão, inclusive, da humildade, né? A gente não ter essa questão de estar sempre, quando chegar no lugar, numa situação, a gente está sempre em evidência. Provérbios diz isso e Jesus já diz isso também. Não fica querendo ser destacado, né? Ser colocado em evidências nas mais diversas situações da vida, não, né? Na realidade, a própria vida destaca as pessoas, né? O próprio dia a dia, o próprio caminhar da gente. E agora, o apóstolo Pedro também, ele utilizou provérbios. Lá em 1 Pedro 2, versículo 17, diz o seguinte: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Pedro diz isso. Mas lá em Provérbios 24, 21, olha o que diz: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te ponhas com que buscam mudanças. Então, Pedro também utilizou provérbios. E Paulo, que nós estudamos tanto esse apóstolo, né? Paulo, né, também nas suas diversas epístolas, nos seus diversos escritos, aparece também essa questão. E lá em Romanos 12, 20, diz o seguinte: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. E aí, o que diz Provérbios sobre esse mesmo assunto? Sobre a questão dos nossos inimigos, aquelas pessoas que fazem oposição a gente. Provérbios 25, 21 a 22. Lá diz o seguinte: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim te amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor lhe retribuirá. Está vendo a importância desse livro na Bíblia? Como ele, na realidade, ele vai norteando o caminho das pessoas, ele vai orientando. Vamos encarar provérbios assim, como se fossem plaquinhas no nosso dia a dia, dizendo o seguinte: siga,
Pare. Atenção. Vamos encarar Provérbios assim, como uma forma de estar orientando o nosso caminho, orientando a nossa jornada. E principalmente, uma forma de nós estarmos bem, né? Estarmos bem com as pessoas que estão ao nosso redor e principalmente uma relação saudável nossa com o nosso Pai. Bem, e aí nós temos, né, chegando a esse ponto que é a nossa conclusão dessa nossa aula sobre Provérbios, desse nosso primeiro encontro, lá em Hebreus 12, 5 diz o seguinte: filho meu, não desprezes a correção do Pai. Aceita quando você é corrigido. Não é fácil não, né? Tem uma coisa difícil quando a gente é corrigido. Eu sou professora e eu sei como isso, a ação disso na vida dos meus alunos. Normalmente eles não gostam muito quando são corrigidos, mas depois eles até entendem o porquê daquilo, qual era o propósito. Assim também a correção de Deus, né? Muitas vezes quando acontecem algumas coisas em nossas vidas, a gente não entende, né? A gente fica muitas vezes frustrados, tristes, mas é o Pai fazendo o melhor pelo seu filho. O Pai é amor e quem ama, cuida. E lá em Provérbios 3, 11, vai estar falando dessa mesma questão. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, né? Então, nós vamos fazer esse estudo, e o estudo é sobre a disciplina de Deus. Deus disciplina, Deus orienta, Ele deixa as instruções para a gente seguir. E essas instruções, essas orientações, nós vamos ter nesse livro, né? No livro de Provérbios. Vamos ler Provérbios? Bem, e nesse momento musical, né, nós vamos estar escutando um hino que eu creio que é conhecido por você. Eu gostaria que você cantasse. Cantar é bom, cantar faz bem à alma. Muitas vezes nós estamos tristes, né? A gente começa a cantar e aí a gente vai ver que o nosso espírito já dá aquela reavivada. E o que nós vamos cantar hoje? O hino 398 do cantor cristão. Vamos cantar? Se paz amas do céu puder desfrutar, se dor amas forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque
Salvador em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meus queridos, nós estamos agora num momento muito importante da nossa EBD, um momento de oração, um momento de intercessão. E primeiro nós vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus pelas muitas bênçãos que temos recebido. E como recebemos bênçãos? Diariamente nós recebemos bênçãos, inclusive de estarmos vivos até aqui, né? Até aqui nos abençoou o Senhor. Vamos agradecer a Deus. Vamos clamar pelo nosso país. Esse é o momento em que o nosso país precisa de um clamor, em todos os sentidos, né? Politicamente a gente vive um momento decisivo. Vamos então clamar para que Deus abençoe, Deus oriente, Deus derrame sabedoria e que Deus abençoe os nossos líderes, as pessoas que ocupam cargos e vão ocupar cargos, para que eles sejam abençoados por Deus. Vamos orar pelas nossas famílias. Família Projeto de Deus. Nossas famílias têm passado por tantas dificuldades. Vamos orar. Vamos clamar pelas nossas famílias. Vamos orar por esse grupo que é tão importante nas nossas vidas, na nossa igreja. Vamos orar pelos nossos idosos e pelos nossos enfermos. Pessoas que já lutam com uma certa dificuldade, mas que Deus possa estar abençoando essas pessoas e para que Deus possa também abençoar aquelas pessoas que cuidam dos idosos e cuidam dos enfermos. E vamos orar hoje, queridos, pelas pessoas que perderam entes queridos, que estão passando por esse momento delicado, né? Esse momento de luto. Vamos orar para que Deus abençoe essas pessoas, Deus console. E para que haja pessoas também para consolar. Esse momento é muito importante. Que nós também levemos a nossa palavra para essas pessoas que estão nesse momento tão delicado. Vamos orar pelo pastor Valquimar, para que Deus abençoe esse homem, para que Deus dê sabedoria, cuide da sua vida, da sua família. Vamos orar pela Lídia, pela Laís, pelo Saulo, né? Vamos orar por essa família que está aí e que a gente tem que interceder sempre por eles. Vamos orar pelos nossos ministérios, pelas pessoas que estão trabalhando e principalmente nesse momento agora, para que Deus desperte, Deus toque nos corações das pessoas, para que as pessoas aceitem os cargos, né? Há muita coisa a ser feita na nossa igreja, então tem que ter pessoas para fazer também, pessoas para trabalhar, para que Deus capacite a cada um de nós. Vamos orar, meus queridos, pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas. Vamos orar para que Deus abençoe e para que aquelas pessoas que por algum motivo não estão ofertando, para que elas tenham a oportunidade também de ofertar, de entregar os seus dízimos, de entregar as suas ofertas. Vamos orar pelos nossos diáconos, por esse grupo tão importante na nossa igreja, para que Deus abençoe a cada um deles e que haja harmonia, né? Que haja sintonia entre os diáconos, haja sintonia e harmonia entre toda a nossa igreja. Isso é muito importante nesse momento que a gente está vivendo. Vamos orar pelo nosso bairro, o bairro Padre Eustáquio. Nós estamos num bairro
em que é um grande desafio para nós. Nós temos que deixar a nossa marca, e que a nossa marca seja extremamente positiva nessa região, e para que as pessoas possam reconhecer que só Jesus Cristo salva, e que a nossa igreja deixe isso muito claro nesse bairro, né? Meus queridos, vamos orar por cada membro das Alterosas. Nós passamos na nossa jornada, na nossa caminhada, são tantos desafios. Vamos orar, vamos interceder pelos membros, pelas pessoas, para que essa seja uma igreja que tenha, né, uma sintonia, que haja em harmonia, e principalmente para uma igreja que marche, para uma igreja que continue marchando e levando o evangelho a todas as pessoas. Meus queridos, Deus abençoe a cada um de nós, né? E nós teremos em breve o nosso Café com Provérbios. Quem sabe você também não vai querer participar. Vai ser de 8h30 às 9h, né? Antes da EBD, né? No dia 6. E vai ser um momento muito gostoso. O nosso primeiro encontro já foi muito bom. E vamos colocar nas mãos de Deus para que esse nosso segundo encontro, o nosso segundo café, também seja realmente muito abençoado. Tenham todos uma boa semana e até breve.